mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve todos que nos ouvem. Essa série de podcasts, o Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, e mais uma vez tratando de violência laboral, aqui hoje com o apoio da doutora Michele Monteiro, nossa convidada. E doutora Michele, como vai? Tudo bem com a senhora? Olá, tudo bem? Estamos de volta, mais um capítulo. Pois é, doutora Michele, e esse tema, quanto mais a gente fala, mais a gente se empolga com ele, né, pela atualidade do tema e principalmente pelos efeitos negativos que isso pode causar para a figura do assediado, não é isso mesmo? Exatamente, né? São consequências na saúde mental, a gente falou disso anteriormente, e a saúde física também, que pode ser afetada quando a pessoa está submetida uma pressão tão grande, né? A uma Pois é, agressão. a gente sempre associa o assédio moral a algum tipo de transtorno depressivo, de ansiedade, ligado ao estresse, como você bem falou, a gente já tratou isso aqui nos outros episódios, mas fisicamente também há sintomas e muitos sintomas não são compreendidos como sendo decorrentes do assédio moral. Exatamente, né? São sintomas muito inespecíficos e não nem sempre notados pela pessoa, ou ela associa a outras situações que não exatamente a situação que ela está vivendo. Parece ser mais, embora mais difícil de reconhecer ou diagnosticado mais tardiamente a doença psiquiátrica, né? Parece ser mais fácil de perceber que aquilo está relacionado ao assédio ou à violência do que o quadro físico. E as próprias patologias psíquicas também geram sintomas físicos. Então, você tem quadros psicossomáticos e você tem as patologias psíquicas levando a sintomas. Então, são alterações que começam a acontecer. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa submetida reiteradamente a essas situações de violência, né, agressão, ela se mantém num nível alto de estresse, e isso já por si só é capaz de desencadear alterações, como, por exemplo, afetar a imunidade. Então, uma pessoa submetida a esse tipo de pressão durante tanto tempo, é normal que a imunidade sofra alguma queda. E aí a imunidade reduz, pode, por exemplo, acontecer pequenas infecções, resfriados repetidos, quem tem essa predisposição à doença respiratória, então você tem infecçõezinhas de repetição. Eles chamam de É, bactérias oportunistas, por exemplo. pode ser, exatamente. São justamente esses quadros bobos que a pessoa começa a ter toda hora. Ou, por exemplo, a pressão começa a ter picos hipertensivos, né? E a pessoa não identifica que é aquilo, ou até acha assim, eu estou tendo um problema, mas a coisa vai se repetindo. E aí, dependendo, né, da predisposição individual, você observa, por exemplo, queda de cabelo, observa problemas estomacais, a própria gastrite, úlcera, alteração do peso, ou porque a pessoa começa a comer mais ou deixa de comer, e até alterações hormonais, né? Na mulher isso é muito perceptível. Não é incomum, por exemplo, em atendimentos de mulheres, a gente vê relatos de alteração menstrual, de o ciclo parou, não está gestante, não tem nada, mas a menstruação cessou, né? Ou tem outras alterações de ciclo menstrual. Isso sem falar aí dependendo do grau, da intensidade, do tempo de duração, sem falar na possibilidade de desencadear doenças autoimunes, né? Doutora Michele, e assim, que tipo de exames podem ser feitos, né, pelos recursos da medicina que conseguem identificar que uma pessoa vítima de assédio moral tem determinados tipos de complicações? Quais são os exames mais comuns que se podem fazer? Então, o mais importante é justamente a anamnese e o exame clínico, né? A anamnese, que é aquela entrevista com o paciente detalhadamente, porque se você tem na sua frente uma pessoa que chega, você mede a pressão tá alta, você fala, ih, ó, sua pressão tá alta, não sei o quê, quanto tempo você não mede? E aí você fica naquilo, não se aprofunda, né, em saber os detalhes. Então, o que vai ser o direcionador dos exames que vão ser feitos, por exemplo, podem ser exames de sangue gerais. O que vai direcionar isso é a conversa que você tem com o paciente, que você vai apurar a fundo a situação dele, examinar, e aí muitas vezes é até fácil de você suspeitar desse link entre o quadro que ele está vivendo e a apresentação clínica que ele tem. E aí você vai fazer os exames que forem pertinentes para aquela doença que você está identificando, né? Você imagina que ele possa estar hipertenso, você vai pedir um mapa, por exemplo, você desconfia que ele tem alguma alteração hormonal,
você vai pedir dosagens hormonais, então a gente acaba direcionando isso, né, essa investigação mais para o que a pessoa relata, já que os quadros não são, eles são muito individuais, né? Não tem. Chega a ser um pouco difícil para o médico identificar, talvez, numa primeira consulta, que aquele paciente que chega com um pico de pressão esteja sendo vítima de assédio moral. Sim, principalmente assim, o médico que vai atender fora de local de trabalho, que não conhece o contexto, né, vai atender um quadro isolado, né? Se uma pessoa, por exemplo, chega com episódios repetidos de diarreia no médico, a primeira coisa que ele vai pensar são outras doenças inflamatórias, são quadros intestinais próprios que causariam isso. Ninguém vai pensar, será que você está passando por um problema ou no trabalho ou na vida que está desencadeando isso? Então, muitas vezes isso vai ser percebido depois, quando você começa a tratar do assédio, tratar da parte psíquica, e às vezes é notado na melhora. Quando a pessoa deixa de ter determinado sintoma, é que ela fala, poxa, eu não tinha isso, comecei a ter e agora está melhorando, né? Foi, E você chegou, inclusive, a comentar isso num episódio anterior, né, de que nem sempre é perceptível para o assediado identificar que ele está tendo essas reações negativas, né, por conta do assédio. exatamente, nem Então, sempre ele até mesmo para ele poder relatar isso para o médico também já é uma dificuldade. já é uma dificuldade, nem sempre ele percebe, pode ser que alguém na família perceba, mas eu acho que envolvido naquela situação, ele considera isso uma coisa mais, por que eu vou me preocupar que eu estou tendo dor de cabeça, eu estou com esse problema aqui maior para resolver, né? E são problemas que afetam a saúde dele, que acabam afetando as relações, né? Então, o relacionamento familiar, e aí são quadros de saúde que se repetem. Às vezes a pessoa tem uma dor muscular que se repete, né? E ela acha que está com problema de coluna. Então, ela já não associa, enfim, ele acha que são problemas associados que estão aparecendo no mesmo momento e não consegue identificar que, não, será que essa dor que eu tenho sempre no pescoço, no mesmo local, será que isso não está relacionado a uma situação de estresse? Você vê, assim, perda de libido, taquicardia, dor no peito, né? Dor no peito simulando, por exemplo, um infarto é algo comum em alguns quadros de estresse intenso. A pessoa sente aquela dor no peito como se estivesse infartando, e quando você faz os exames, não tem infarto algum, né? Não, não era, Uhum. mas é justamente por conta desse grau de estresse que ela está submetida de forma constante. Na verdade, todos esses sintomas são sinais do corpo pedindo ajuda, né? Pedindo para a pessoa ser tratada. São sinais do corpo pedindo ajuda, e o que eu destaco é que nem sempre eles vão representar uma doença. Então, por exemplo, isso que eu falei, da dor no peito, que parece um infarto, mas que não é. Às vezes tem uma sensação de palpitação e você vai fazer um exame, não existe nenhum tipo de taquicardia. Ou seja, são sinais que estão aparecendo isoladamente como uma indicação do corpo de assim, você precisa de ajuda, mas que por si só não configuram uma doença e nem eles fazem parte de uma doença. Ou Aquela seja, situação assim, não dá para cravar o diagnóstico. ele não tem uma doença, ele tem um sintoma, e esse sintoma não faz parte de uma doença, faz parte desse momento em que ele vive. Isso se resolvendo, a tendência é o sintoma ir embora. Então, na verdade, todo o tratamento que se dá ao assediado no consultório médico, ele precisa ter, que o profissional da medicina então, ele esteja aberto até mesmo para outras especialidades que não seja a própria dele, para ele poder ter uma compreensão mais abrangente do caso do paciente. Ah, certamente. É preciso que ele esteja aberto a essas contribuições que os outros profissionais vão poder dar, e inclusive o tratamento dele vai passar por esses muitos profissionais, né? Vai passar pelo psicólogo, vai passar pelo psiquiatra, vai passar por um médico clínico, vai passar, né, como a gente faz aqui, pelo serviço social, que a gente tenta recuperar é, todo o ambiente social, todo o suporte social da pessoa, porque ela vai precisar, geralmente quando ela chega, ela já está com tudo degradado nos ambientes dela, porque esse problema já extrapolou o local. E aí a saúde física gera muito medo quando a pessoa tem sintoma físico, o medo de morrer, o medo de acontecer algo grave surge com mais intensidade. E aí eu acho que também acende a luzinha vermelha da pessoa querer procurar ajuda, mas sem dúvida tem que ser algo multiprofissional. E, doutor, e como é que se trata um ambiente de trabalho doente?
Pergunta difícil essa, É a tratar pergunta do milhão. A pergunta do milhão é essa. Acho que tratar um ambiente de trabalho difícil é muito complicado. Primeiro, eu acho que a empresa ou a instituição, ela tem que deixar claro como que ela pretende que seja o ambiente, quais comportamentos são toleráveis e quais não são toleráveis, e fornecer um treinamento, as pessoas procurarem tanto o treinamento ou orientação, você orientar os gestores, orientar os colegas, a forma como se trabalha, o que se entende como um ambiente de trabalho saudável, e estar sempre vigilante com isso, né? Observar, de repente, num determinado setor da empresa, num determinado local, tem algumas doenças que se repetem, tem alguns afastamentos que se repetem, pode chamar a atenção da segurança do trabalho, o que está acontecendo ali, né? Por que naquele setor está tendo esse tipo de afastamento? Então, para construir esse ambiente de trabalho saudável, é importante você ouvir o empregado, você está sempre vigilante. A empresa precisa ficar atenta, por exemplo, se tem afastamentos repetidos num determinado setor. Então, tem um setor da empresa em que você observa mais afastamento pelas mesmas causas similares. Então, isso deve chamar a atenção, por exemplo, da segurança do trabalho, para procurar saber o que está acontecendo ali. Isso pode ser a primeira brecha para você observar aquilo, e aí você partir para treinamento, para orientação, para educação. Acho que a punição ou a exclusão de alguém, enfim, isso é a última medida, depois que você já tentou, né, consertar de várias formas. Doutora Michele, o papo é interessante, mas infelizmente o tempo nos espreme aqui, é quase que um assediador moral esse tempo aqui do nosso cronômetro. Nós estamos, doutora Michele, infelizmente terminando aqui mais um episódio, mas como a gente ainda continua nessa discussão sobre a violência laboral, eu já vou deixar o convite para a senhora retornar aqui numa próxima oportunidade. Tá ótimo, obrigada pelo convite, é sempre ótimo estar aqui com vocês. Bom, gente, me despeço de todos por aqui. Só lembrando que o Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde é uma parceria da Escola Judicial e da Ouvidoria do TRT da Primeira Região, com apoio da Coordenadoria de Saúde. Um grande abraço e até a próxima.